Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física no Enem 2024. Temos aqui uma questão sobre mecânica, sobre colisões, uma questão bem legal, inclusive. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro, enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem, equivocadamente, que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Pessoal, os carros que eram comercializados aqui no Brasil há alguns anos realmente tinham uma estrutura bastante rígida. Durante a colisão, o carro praticamente não amassava. Quem estava dentro sofria bastante, tá? Por razões físicas que discutiremos daqui a pouquinho. Hoje em dia, se você pega um carro que foi fabricado no ano recente, né? E você correu o azar desse carro pifar no meio de uma rua, de uma rodovia, e você precisar empurrá-lo, até mesmo a força das tuas mãos contra a carcaça é suficiente para deformá-la. E aí vem o pessoal dizer que o que era bom era antigamente porque não amassava, e hoje é tudo fraco e é tudo terrível e o mundo vai acabar. Ah, meu Deus! Mas não. Existe uma razão física por trás. Confia na física. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com o dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone. Acredito que seja assim a pronúncia. Peço perdão aí para quem manja de inglês, francês, alemão, japonês. Eu sou um mero professor de física, um humilde professor de física. Veja só, esse Crumple Zone significa região deformável, conforme a figura. Então, na figura, temos a colisão de um carro contra um muro, né? A região deformável não era propaganda enganosa, realmente ela se deforma bastante. A gente teve aqui o acionamento do airbag, né, no motorista da frente, e a gente tem aqui também os cintos de segurança, seat belts, veja só, né? Usem cinto. E vamos evitar aí acidentes por inércia, né? Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, tudo bem, pessoa que elaborou essa questão, vamos ter essa forçação de barra, vamos aceitar. O Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro. Antes da gente analisar opção por opção, é interessante que você lembre que durante colisões nós temos uma grandeza chamada de impulso. E esse impulso é inclusive igual à variação da quantidade de movimento. Essa frase que eu acabei de falar é um teorema, né? O teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O interessante é que a variação da quantidade de movimento em sistemas isolados é uma constante, ou seja, o momento linear, a quantidade de movimento se conserva. A quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Se o impulso, que vai ser igual à variação da quantidade de movimento, é uma constante, então as forças que fazem parte aqui desse produto, né, serão grandezas inversamente proporcionais. E essas grandezas são a força trocada durante a colisão e a duração, né, em tempo, né, dessa colisão, ok? Veja que, nos carros mais antigos, em que a carcaça era mais rígida, você não tinha deformação da carcaça praticamente, né? As colisões duravam muitíssimo pouco tempo, né? Muitíssimo pouco é um termo interessante, né? Mas como eu falei, sou um professor de física, um humilde professor de física. Então, com a carcaça rígida, as colisões duravam pouquíssimo tempo. Se esse intervalo de tempo é pequeno, a força trocada na colisão é muito grande. Então, por mais que o carro não deformasse, as pessoas no interior do veículo recebiam essa força, né?
Ok, interessante. Agora, quando a gente tem a colisão dos carros mais modernos, né? Nós temos aqui a região deformável, aumentando o tempo de colisão. E se a gente aumenta esse tempo de colisão, a força aqui do impacto vai reduzir drasticamente, o que é bom para quem se encontra aqui no interior, né, do veículo. Vê que interessante. De vez em quando, nas minhas redes sociais, aparece um vídeo de uma pessoa divulgando o melhor capacete de todos os tempos. E para demonstrar que o capacete é bom, ele joga o capacete no chão, ele consegue pregar ali pregos contra madeira utilizando esse capacete, né? E ele joga o capacete do 50º andar e o capacete não sofre nada. Galerinha, esse é o pior capacete do mundo. Porque se ele não se deforma, o tempo de colisão dura pouquíssimo, né? O que faz com que a força trocada seja muito grande. Quem vai receber esse impacto é a sua cabeça. Então é um péssimo capacete. Existem empresas, inclusive, que estão produzindo capacetes de papel. Depois você pesquisa isso, é bem interessante, tá? Porque o capacete de papel, quando ele colide com alguma coisa, ele se deforma bastante. Então, o tempo de colisão aumenta, diminuindo a força de impacto, ok? O interessante, meus queridos, é que quando a gente fala em airbag do veículo, que é o que a letra A faz referência, o airbag ele é acionado justamente pela força de impacto, tranquilo? Então, antigamente, você tinha até mesmo airbags que acionavam do nada, porque como a carcaça era rígida, né, as forças de qualquer impacto eram bastante significativas. Hoje em dia, como a gente tem a região deformável diminuindo essa força de impacto, o airbag não vai acionar em situações tão triviais, somente quando é necessário mesmo. Então a gente pode descartar a letra A. A letra B fala o seguinte: a estrutura de deformação do carro, né, absorve a energia cinética do sistema. Perfeito. Como a gente teve uma duração de colisão maior, a força trocada foi menor, o que fez com que essa região fosse absorvendo a energia cinética do veículo, do sistema, né? Antigamente não, essa energia cinética era distribuída para quem estivesse dentro do carro de carcaça rígida, o que provocava ali alguma lesão, né, em quem estivesse dentro do veículo, para dizer o mínimo, tá? Então, justamente, você tem aqui uma colisão que é chamada de inelástica. A gente dissipa a energia do sistema, né? Nas colisões elásticas, que duram pouquíssimo tempo, né? É aquele efeito bate e volta, a energia cinética vai ser ali absorvida por quem está dentro do veículo, justamente porque você não dissipa essa energia para fora do sistema interno do veículo, ok? Então a nossa resposta é letra B. A letra C fala sobre um tal ali, né, de quantidade de movimento sendo absorvido, consumido, na verdade. Mas o sistema é isolado, então a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Inclusive, consumir quantidade de movimento é um termo muito estranho, tá? Consumir energia faria mais sentido, por exemplo, mas consumir quantidade de movimento fisicamente é um termo bastante estranho. Letra D. Cria uma barreira de proteção para seus ocupantes. Poxa, é uma barreira de proteção, mas é por essa razão que as pessoas ficam em segurança? Por exemplo, a letra E. Diminui a velocidade do centro de massa do sistema. O sistema vai frear, né? Ele vai para uma velocidade zero. Mas é por isso que essas pessoas ficaram em maior segurança? Não, né? Lembra que o Enem a gente tem que correr atrás da resposta que melhor abarca, né, os conteúdos trazidos pelo enunciado e exigidos pelo comando, né? Porque a gente tem aqui a referência sobre a deformação da estrutura do carro. Então, realmente, a nossa melhor resposta é a letra B. Pessoal, até a próxima questão.